Imagine uma realidade alternativa onde a fucking máquina de matar John Rambo não mata ninguém, e nem ao menos consegue acertar um mísero tiro de raspão, mesmo com os bandidos parecendo alvos ambulantes. É sério, olha isso aqui. Por incrível que pareça, os tiros conseguem acertar prédios, aviões ou qualquer coisa que aparecer pela frente, contanto que não sejam humanos. E de onde vocês acham que vem essa pérola? É claro que do maravilhoso mundo dos anos 80. Pois é, essa década deve ter sido realmente muito louca. Imagine só que um bando de empresários, animadores e emissoras de TV acharam que era ok transformar um filme com pessoas sendo decepadas e tendo suas cabeças explodidas em algo voltado para o público infantil. E o pior é que isso não aconteceu só com Rambo não. Por incrível que pareça, nessa época, diversos filmes com a famosa classificação R dos Estados Unidos, que são filmes regados à violência e linguagem obscena, que obviamente não podem ser vistos por pessoas menores de 18 anos, também ganharam a sua versão em série animada para as crianças. Que nos gerou pérolas tão boas como essa do Rambo com uma péssima mira. Nessa época aí, nós também tivemos, por exemplo, um Robocop que não matava ninguém e atirava com uma espécie de arma que só dava choquinho, uma versão só para baixinhos da Loucademia de Polícia, que seguia direitinho a cartilha do politicamente correto, e coisas que pareceriam ser impossíveis de se imaginar como algo infantil se não fosse a grande vontade das empresas em vender bonequinhos. Para você ter uma ideia, Highlander, que é um filme onde a trama central gira em torno de cortar cabeças, nessa época também virou desenho animado. E até mesmo esse personagem horrível aqui, saído diretamente de um filme trash de terror, que só pela cara já assustaria facilmente qualquer criança, também ganhou seus dias de Bom Dia e Companhia. E nesse vídeo eu te convido para relembrar comigo todas essas produções aí que são, digamos, bem controversas, né? Pra gente tentar entender principalmente o porquê delas terem sido produzidas, além de, obviamente, as compararmos, né, com as suas versões originais. Então vamos logo tentar entender tudo isso. Bom, pessoal, a ideia de transformar filmes de sucesso em desenhos animados não foi algo que começou exatamente nos anos 80. Em décadas anteriores, nós já tivemos sim algumas outras séries baseadas em filmes, como um desenho do King Kong nos anos 60 e um baseado no Godzilla nos anos 70. Porém, foi exatamente nos anos 80 que as grandes empresas começaram a perceber que a animação para as crianças poderia ser uma ótima vitrine para a venda de produtos. Séries como Transformers e He-Man, por exemplo, provaram que os desenhos infantis poderiam sim impulsionar muito a venda de bonequinhos. E outras como Ursinhos Carinhosos e Moranguinho mostraram que até mesmo personagens criados para algo banal, como cartões de festas ou comemorativos, poderiam virar uma franquia extremamente rentável após ganhar a sua própria série em desenho. E é lógico que a indústria cinematográfica não quis ficar de fora, né? Então é por isso que nós teremos durante todos os anos 80 e boa parte dos 90, muitos filmes mesmo sendo transformados em desenhos animados, para os estúdios de cinema, obviamente, lucrarem o máximo possível. Porém, até o ano de 1986, nenhuma empresa tinha tido a ousadia de transformar um filme que não fosse recomendado para as crianças em uma série infantil. E o precursor de tudo isso foi o tal de Rambo. Um filme que obviamente era para maiores de 18 anos, mas que, é claro, era extremamente popular entre as crianças. Bom, além de toda a violência, sangue, corpos explodindo, todo o enredo desse longa também passava muito longe de ser algo infantil. Estamos falando de um protagonista com graves problemas psicológicos causados devido a sofrimentos de uma guerra traumática no Vietnã. Então, ele não era bem um personagem amigável, né? Porém, todo o seu visual musculoso com bandaninha vermelha, além dos equipamentos como armas e veículos, o transformavam em algo que poderia ser extremamente rentável como um bonequinho em lojas infantis. Afinal, o He-Man tinha características parecidas e estava vendendo como água no deserto, e é claro que a equipe envolvida com Rambo queria fazer o mesmo. Foi então que eles foram atrás de um estúdio de animação chamado Ruby Spears Enterprises, cujos fundadores eram dois ex-funcionários da Hanna-Barbera, mas não qualquer funcionários, e sim os criadores de Scooby-Doo, para que eles criassem um desenho animado baseado no filme. Uma tarefa difícil, né? Mas apesar das controvérsias e da crítica do público em geral, eles aceitaram o desafio, obviamente sabendo que muita coisa do original teria que ser alterada.
E para ajudar nisso, eles foram atrás de consultores, no caso, pedagogos e psicólogos infantis, para ver, né, o que daria para ser feito. E esses consultores acabaram recomendando que todas as referências a guerras, prisões e experiências desumanas que apareciam na obra original fossem totalmente tiradas da história, porque seriam coisas pesadas demais para serem passadas para as crianças. Além de, obviamente, tirar a parte da violência em si. O desenho não poderia ter sangue nem pessoas se ferindo, além das armas, né, que não poderiam remeter a armas reais, e por isso, nessa animação, eles disparavam lasers. Bom, e com o aval dos pedagogos, chegou a hora então de transformar esse filme numa franquia infantil rentável. Eles já tinham o Rambo, que era um personagem muito querido entre as crianças, mas eles não queriam vender só ele como bonequinho, e por isso o enfiaram numa equipe com vários membros, que no desenho recebeu o nome de Força da Liberdade, e obviamente uma equipe rival, a organização terrorista chamada Savage, para aumentar a linha de produtos. Ok, tudo planejado e pronto para ser lançado, mas ainda faltava saber o que o público acharia disso. E com medo da rejeição, eles decidiram fazer a princípio uma minissérie de apenas 5 episódios, mostrando uma história só como se fosse um mini-filme dividido em capítulos. Assim, se o desenho fosse rejeitado pelo público, pelo menos eles não teriam gastado tanto dinheiro. A estreia dessa minissérie na TV ocorreu em abril de 1986, e as crianças gostaram tanto que os criadores de Rambo acabaram liberando 15 milhões de dólares para produzir uma temporada completa, cujos episódios ficaram prontos já em setembro desse mesmo ano, e que até fizeram bastante sucesso, apesar do desenho não ter ficado lá essas coisas. Então, tirando o fato da animação ser bem limitada, até porque estamos falando de anos 80, né? O maior problema desse desenho, obviamente, é no fator história. Eles tiraram toda a essência do filme original e criaram um enredo que não servia pra nada mais além de exibir os personagens que seriam vendidos como bonequinhos. A história só girava em torno da luta da Força da Liberdade contra a Savage, porém, não havia nenhum objetivo além desse, tanto pro lado do bem quanto do mal. Os vilões faziam maldade só por fazer mesmo, sem nenhum plano maior por trás disso. Pra você ter uma ideia, em um episódio esse grupo decidiu roubar aquelas placas usadas pela Casa da Moeda para imprimir dinheiro. Olha o nível das malvadezas. Já o pessoal do Rambo só lutava mesmo para salvar o dia, ou seja, esse era um desenho que sempre ia do nada a lugar nenhum. Eu achei que as coisas estavam fáceis demais. Mas, incoerências à parte, essa animação até que fez jus à fama do filme, e surfou bem no sucesso da trilogia do Rambo, conseguindo acumular ao final da sua temporada única incríveis 65 episódios. Rambo em missão especial. O que acabou empolgando outros estúdios com filmes similares a investir nesse mercado também. E foi assim que surgiu um outro clássico dessa época, que foi a versão do Robocop que tinha uma arma que disparava um laser azul. Então, Robocop é um filme quase tão violento quanto Rambo, né? É tiro, porrada, sangue e explosões para literalmente todos os lados. Porém, se o caso anterior provou que era possível transformar filmes violentos para as crianças, o Robocop, que em si já era um bonequinho facilmente vendável, também daria para fazer o mesmo. E para colocar essa ideia em prática, os criadores desse filme foram atrás do antigo estúdio de animação da Marvel Productions, pois nessa época eles já estavam consagrados na criação de animações para vender bonequinhos. Vale lembrar que foram eles que fizeram desenhos baseados em G.I. Joe, Transformers e My Little Pony, que são franquias que surgiram como brinquedos. E assim, em 1988, surgiu Robocop, a série animada. Detroit, num futuro próximo. O policial Alex J. Murphy e sua parceira Annie Lewis lutam para livrar a cidade decadente dos elementos criminosos que a infestam. Depois de ser mortalmente ferido em ação, o policial Murphy foi dotado pelo comando de partes robóticas de titânio à prova de bala. Com sua capacidade motor e sensorial aumentada pelo computador, ele se tornou o mais moderno super-tira. Robocop. E a primeira mudança visível nessa adaptação já dá pra ser notada logo na aparência do protagonista, que incorporou bastante nessa versão da Marvel, além de ter ganhado uma bolinha no olho do seu visor que o deixava mais parecendo com um ciclope.
Bom, o maior problema desse Robocop, acredito que tenha sido o fato de que o original é uma história policial. Então, com certeza foi muito difícil adaptá-la para uma obra onde não poderiam haver referências a mortes nem armas de fogo, por exemplo. E a solução foi dar então pro protagonista uma espécie de arma laser, que apesar de acertar sim os bandidos, não os matavam, os deixando apenas paralisados. A situação agora está sob controle. Quanto à história, por incrível que pareça, nesse desenho ela se manteve muito fiel. Inclusive, existem vários momentos muito emocionantes nessa animação, onde o Robocop se lembra da sua vida humana. Porém, eu acho que esse desenho acabou ficando levinho ou bobinho demais para os fãs do filme, que queriam ver aquele Robocop das telonas, cheio de ação e violência. Não é à toa que o desenho foi cancelado pouquíssimo tempo depois da sua estreia, e nem ao menos chegou a completar uma temporada completa, sendo finalizado com míseros 12 episódios. Eu não posso compreender. A Marvel Productions inclusive deixou de fazer o episódio número 13, que seria o episódio que finalizaria a série, para investir o dinheiro numa animação dos X-Men, que seria um episódio piloto de uma animação que não chegou a ganhar mais capítulos naquela época, porém que acabou inspirando a criação daquele desenho clássico que foi produzido em 1992. Bom, mas vamos pular agora para esse outro desenho aqui, que eu acho que muita gente vai estranhar ver ele aqui nessa lista. Até porque aqui no Brasil, a série de filmes Loucademia de Polícia sempre foi exibido com classificação livre, principalmente naquelas sessões de filmes à tarde do SBT. Porém, é bom a gente lembrar que essa franquia é totalmente politicamente incorreta. Ela possui linguagem imprópria e piadas de cunho sexual, e por isso, lá nos Estados Unidos, esses longas possuem classificações que vão de 14 a 16 anos. Quem é o próximo? Mas enfim, lá no ano de 1988, quando essa franquia já estava no auge do seu quinto longa-metragem, a Warner Bros., que é a empresa que criou essa série, decidiu torcer ainda mais esses policiais malucos para sugar até a última gota. E em parceria com uma fabricante de brinquedos chamada Kenner, eles planejaram uma linha de brinquedos baseadas nos personagens mais populares. E para servir como vitrine para ela, foi também encomendado um desenho animado para o estúdio de animação Ruby Spears Enterprises. Sim, o mesmo que adaptou o Rambo. Então eles já tinham experiência nesse tipo de transformação. E assim, em setembro de 1988, o desenho estreou na TV norte-americana. Os caras são demais! Não te passam para trás! Não tem maldade! E nem malícia! Loucademia de Polícia! E eles não colocaram um pingo no i. Não seja por isso. Loucademia de Polícia! É isso aí! E a sua história, obviamente, foi bem infantilizada. Até porque não era só a parte da piada que precisava ser mudada, mas a dos crimes que seriam combatidos pelos recrutas também. E foi assim que os casos acabaram sendo substituídos por aventuras mais bobinhas, divertidas e surreais, o que rendeu uma série realmente muito gostosa de assistir. Não é à toa que ela teve até que uma vida longa na TV, acumulando 64 episódios no total. Muito bem, galera, vamos agitar. Porém, apesar da série ter ficado ok, os fãs americanos de Loucademia de Polícia não gostaram muito, principalmente porque os personagens não foram dublados pelos atores originais, o que foi uma baita mancada, né? Pelo menos pra eles, já que aqui no Brasil a gente assistiu tudo dublado. Pra quem ficou interessado onde essa série se encaixa nos filmes da franquia, bom, tendo em vista os personagens que apareciam, podemos dizer que ela se encaixava bem entre os filmes de número 4, 5 e 6. Agora nós vamos falar sobre a adaptação mais controversa dessa lista, até porque até tem como a gente entender como personagens como Rambo, Robocop ou os policiais malucos da Loucademia conseguiram ficar popular entre as crianças, mas esse aqui ter virado desenho foi algo bizarro demais, e até hoje ninguém consegue entender muito bem o porquê. Mas enfim, pra quem não conhece, O Vingador Tóxico é um filme trash que mistura comédia, terror e apelo sexual, ou seja, a receita perfeita para um filme para jovens adultos lá dos anos 80. Ele foi produzido por um estúdio chamado Troma Entertainment, um estúdio especializado nesses filmes de qualidade meio duvidosa, e que, curiosamente, antes desse longa, era um estúdio especializado em fazer comédias sensuais para adultos. Bom, mas dentre essas podreiras que eles faziam, o Vingador Tóxico, por sorte do destino, acabou se tornando extremamente popular, e logo virou a mina de ouro do estúdio, ganhando incríveis 2 continuações ainda nos anos 80.
E poderia ter ficado nisso, assim como as demais franquias de filmes trash que surgiram nesse mesmo período, se uns outros mutantes não tivessem aparecido nesse meio tempo. Pois é, em Vingador Tóxico, a história gira em torno de um cara que cai no lixo radioativo e se transforma no mutante. E no final dos anos 80, esse era justamente o tema do momento, graças ao estrondoso sucesso das Tartarugas Ninja. Ou seja, o Vingador Tóxico só virou desenho porque o Rafael, Michelangelo, Donatello e Leonardo tiveram um início parecido. O estúdio responsável por essa animação foi exatamente o mesmo de Tartarugas Ninja, então, como vocês podem imaginar, eles realmente tentaram fazer uma cópia das Tartarugas no Vingador. No caso, a série foi rebatizada como Toxic Crusaders, ao invés de Vingador Tóxico, para poder incluir mais alguns protagonistas, e a história obviamente passou a girar em torno da preservação ambiental, já que era um assunto do momento. Só que o resultado não agradou. A série rendeu apenas 13 episódios e um desenho animado totalmente esquecível. E por fim, temos a última adaptação dessa lista, que aliás é a minha preferida dentre todas essas que a gente comentou. A série animada de Highlander era realmente muito boa. Bom, primeiro a gente tem que levar em consideração que o contexto para a criação dessa série, para as outras que a gente citou, é completamente diferente. Esse desenho foi produzido já nos anos 90, uma época onde os estúdios passaram a se preocupar mais com questões como roteiro e qualidade do desenho. Então não dá pra gente comparar com um Rambo da vida que foi feito só para vender bonequinhos. A ideia dessa vez foi realmente entregar uma animação que agradasse os fãs. Em Highlander, a série animada, temos na verdade um spin-off da história original, contando a saga de um novo um personagem criado especialmente para o desenho, chamado Quentin, o último descendente do clã MacLeod, e sua jornada de treinamento para derrotar um ditador que quer dominar o mundo e destruir todos os imortais. Incrivelmente, esse foi um desenho muito bem elaborado, ele trazia seus próprios mitos e o explorava de uma maneira muito interessante, além de não poupar as crianças da violência e sofrimento. Para você ter uma ideia, no primeiro episódio, a mãe do Quentin é morta num ataque do inimigo, e morte em desenho, principalmente nesses antigos, é algo muito raro mesmo de se ver. Mas é bom a gente enfatizar que essa série do Highlander é totalmente fora da curva. Ela foi produzida fora do eixo Estados Unidos-Canadá, que é de onde vinham a maioria dos desenhos daquela época. E no caso, ela foi feita por um estúdio francês. Ou seja, não foi uma série feita exclusivamente para vender brinquedos. Então, não é à toa que o resultado tenha ficado acima da média. Eu devo fazer de você um Highlander. Ah, caramba! E isso, minha criança, é o que eu farei. Eu não sou criança, eu sou Quentin MacLeod. Bom, e é isso pessoal, chegamos ao final do vídeo. Mas me diz agora, você já chegou a assistir alguma dessas animações? E se ainda lembra, qual delas era a sua preferida? E se curtiu o vídeo, comente aqui embaixo mais desenhos animados que vieram de filmes. Quem sabe não pode sair uma parte 2, né? Da próxima vez vista sua camisa ou vai ficar resfriado.